Bem-vindos ao Boteco Mais, a nossa nova comunidade do Universo Mais Festival. Aqui a gente fala sem pudor, a gente quer falar sobre atualidade, sobre descobertas das mulheres maduras, sempre com convidados super especiais, com total credibilidade, para não deixar a gente ficar falando besteira o tempo todo, né, pessoal? Eu sou Beth Marim, especialista em gerontologia e marketing, e a nossa convidada de hoje é a Silvana Coelho, turismóloga e especialista no consumidor 60+. Oi pessoal, eu sou a Juliana Schultze, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na área pélvica, trabalho bastante com saúde da mulher e estou aqui muito contente num desses primeiros episódios do Boteco Mais. E há pouco tempo eu conheci a Silvana e ela me contou uma história dela muito interessante, que é uma história de superação e que envolve um processo grande assim de autoconhecimento, de muitas coisas que ela passou na vida dela. E aí, conforme ela ia me contando, eu falei, gente, essa história, ela pode ser inspiradora para muitas pessoas. Então, contei para a Beth, e a gente falou, vamos trazer a Silvana para o nosso boteco. Para ser uma dos primeiros episódios do boteco. Então, Silvana, queria que você contasse para a gente, né, para as pessoas entenderem o porquê que eu achei essa história tão interessante e que depois, quando a gente contou para a Beth, para o pessoal do Universo Mais, todo mundo ficou tocado. Que a sua história que começou lá de um casamento, que passou por uma faculdade, uma história de um tal de um porão, né? E que você foi parar lá, foi no fundo do poço, foi no fundo do porão, mas que isso tudo foi te impulsionando na vida, né? Então, às vezes a gente está numa situação muito difícil e a gente acha que chegou, que não tem luz no fim do túnel, e dependendo de como a gente encara isso, essa situação pode fazer a gente dar um up aí na vida, né? E foi mais ou menos assim com você, né? Conta pra nós um pouquinho. Bom, primeiro que é uma honra, né? Tá aqui fazendo parte do Boteco Mais. Nossa, tem coxinha, tem coxinha, tem bebidinha, tem aconchego, tem tudo, gente. Bom demais. Enfim, você resumiu bem aí, é quase uma novela mexicana, mas não é. Que é a história do porão, ao contrário do que muitos pensam, muitas pessoas falam que o porão poderia ter sido o meu fundo do poço, mas ele foi a mola que me levou, né, e me reergueu. E, curiosamente, eu só fui contar essa história, eu venho de uma vida pública, né, do estado do Rio, mas eu só levei a público 22 anos depois. E aí eu entendi o quanto que eu perdi tempo, que eu poderia já ter exposto isso para as outras pessoas, né? Que é a história do porão que vocês querem saber. É isso que vocês querem que conte já? Acho que a gente pode fazer um timeline aí, né? Não, eu acho que dá para fazer um timeline, mas eu queria saber primeiro, né, já que a gente está no boteco aqui conversando, fala a verdade, dá para rir dessa novela mexicana, das desgraças que a gente passa na vida agora, quando a gente chega na maturidade? Ou é muito sério esse negócio? Não, Beth, dá para rir, principalmente porque você sai daquela história quando você começa a olhar 22 anos depois, né? Já tem mais, mas quando eu decidi colocar isso para fora, é que eu entendi que eu já estava curada. Porque eu acho que quando você começa a falar sem dor, aquele processo já passou. E essas novelas, eu acredito que elas se inspiram na nossa história. Estou começando a achar bem mexicana mesmo. Porque às vezes a gente está no boteco conversando com as amigas e a gente fala de algum problema e conforme o teor alcoólico vai subindo, a gente fala, um dia a gente vai rir disso, né? Você acha que você chegou no momento já de rir disso ou não? Olha, já. Até o fato de estar aqui para falar sobre isso e também saber que isso pode inspirar outras pessoas a saírem fora de algumas situações, já é motivo para comemorar, vamos dizer assim. E até para rir, né? Para brindar. Um dramalhão, né? Mas sabe que você falou uma coisa interessante, não sei se foi você ou você, que eu acho que você só consegue rir ou contar, expor, depois que você está curada. Sim, né? Pelo menos comigo funcionou assim. E a maturidade é incrível para isso, né? Para apertar o botãozinho e falar que se dane, né? Agora eu vou falar porque, né? É verdade, mas eu tô muito curiosa. Que história é essa do porão, gente? Tem que falar pro pessoal que tá ouvindo aqui, eu não tô entendendo nada. Aí, aqui, vai bem assim, né? Começa do começo? Toca. Não, começa do começo. Começa do começo. Do começo. Senão a gente aqui não vai entender. Para as pessoas entenderem, né? Essa turismóloga, da onde vem, esse trabalho. Turismóloga vai parar no porão. No porão, que história é essa? Isso aí tem uma redundância aí, tem um famoso que fala que história é essa. Mas enfim, vamos lá. Eu venho de um histórico, né? Trabalhando com turismo, para
antiga terceira idade, que nós não falamos mais, né, esse termo, não utilizamos, mas em 1994 era esse o termo utilizado na ocasião. 50 anos era considerado idoso, isso também mudou, para nossa sorte. E eu, trabalhando com idosos, eu estava casada, né? Só para as pessoas entenderem aqui. Eu me casei com 20 anos de idade, muito novinha, muito novinha. E eu já desconfiava que meu marido era alcoólatra, e é importante falar sobre isso, sobre o alcoolismo. Mas sabe quando você não quer enxergar, e aí você enxerga na lua de mel, opa, aquilo era verdade, enfim. E eu passei 10 anos numa relação, e aí falando seriamente, é um assunto sério que hoje dá para rir, mas eu sofri todas as violências que uma pessoa pode passar. A violência física, a moral, a sexual, a financeira, a emocional, todas sem exceção. E com o tempo, você sofre tantas as violências, e como você não compartilha, que é um outro erro também, primeiro porque os amigos se afastam, não por maldade, isso também a gente entende com o tempo, é porque as pessoas não têm mais o que fazer por você. E não sabem, às vezes, como também, né? Exatamente, vão se afastando. Então, não é o afastamento. Você não tinha covarde. ninguém que você falava? Nesse momento, não. Nesse período, eu não tinha mais amigos, até porque havia um isolamento da parte dele também, sabe? Essa questão do psicológico, do narciso, né? Que vai além do alcoolismo, é o narciso, né? Até para poder é um mecanismo de defesa. Até para poder praticar a violência, né? Para ninguém desconfiar, né? Melhor ele te isola. A minha casa era isolada nesse primeiro momento, era um lugar isolado. E aí os amigos foram se afastando, minha família desconfiava que tinha alguma coisa, a mãe não se engana, minha mãe foi contra esse casamento, mas novinha queria casar, né? Mas eles não sabiam da gravidade. E realmente a violência vinha por conta do álcool, só que depois eu descobri, porque ele precisou parar de beber, porque ele teve um câncer nessa trajetória, e eu entendi que a violência, o álcool não era o motivo da violência, ele era uma pessoa violenta que potencializava através da bebida. A bebida era o pretexto para. Então isso também você vai entendendo com o tempo, né? As custas de muita terapia, eu encontrei o Al-Anon na minha vida, que é para familiar de alcoólatras, que salvou a minha vida na época. E com essa violência dele, foi ficando, potencializando cada vez mais, ele parou de fumar e parou de beber, simultaneamente por conta do câncer. Quanto tempo vocês ficaram casados? 10 anos. Eu fiquei 10 anos, dos 20 aos 30 anos. Quando eu completei 30 anos, não vou falar isso aqui, senão eu vou estender, mas eu debutei, eu fiz um baile de debutante mesmo. Pela segunda vez na vida, com 600 idosos. Mas, enfim, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Nesse trajeto todo, eu precisava estudar escondido, eu trabalhava escondido, tudo era escondido. E eu comecei a trabalhar com turismo. Quando ele viu que o público já eram os idosos, o ciúmes foi ficando meio de lado, aquela coisa da posse, porque eram idosos, não era ameaça para ele, e ele deixava. Só que o meu dinheiro ia todo para ele também. E é importante falar isso, porque é um outro tipo de violência que te neutraliza. Um controle. Né? Um controle. Tira a sua liberdade. Exatamente. Então, assim, você não tem mais os amigos convivendo com você, com a família você evita estar perto para eles não verem as manchas roxas do seu corpo. Gente, esse era o seu porão? Não, esse era o antes do porão. Calma, que tem mais. Cenas. Não deixa de ser, né? Resumindo, caverna, né? Essa era a caverna, porque o porão para mim era um palácio, né? Aí você vai entender, Beth, já. Enfim, vivendo essa história toda, eu já trabalhava com turismo, eu tinha uma agência, a minha agência funcionava dentro do escritório do meu marido, e tinha uma corretora de imóveis, ele era bem sucedido, e eu trabalhava ali e fazia meu trabalho com turismo voltado à geração prateada. Legal. Só que num determinado momento, ele muito agressivo, ele estava comedor compulsivo, a compulsão pela comida, ele trocou, né? Trocou a compulsão. E num determinado dia, era meia-noite, ele falou que era comer aipim, que é macaxeira, não sei como, mandioca aqui em São Paulo. E eu fui fazer, eu já estava tão no piloto automático que o servir para mim não era sacrifício. Então, quando eu fui fritar, eu acho que ele desistiu, ele só queria realmente, talvez que eu dissesse que eu não queria fazer, mas como eu fui.
E ele veio até a cozinha e falou que o cheiro estava desagradável e ele pegou uma frigideira com óleo muito quente, borbulhando, e jogou em minha direção. E eu abaixei. Mas aí que está a questão que é importante a gente chamar a atenção, né? Eu não abaixei para me defender ou me proteger. Eu abaixei para proteger meu cachorro que estava embaixo dos meus pés. Eu não pensei em mim. E aí eu entendi, quando eu vi aquele óleo na parede, na direção do meu rosto, que estaria, talvez hoje deformada, cega, possivelmente, eu entendi ali que eu estava muito além do fundo do poço, porque nem a minha autoestima para poder me proteger eu tinha. Eu pensei no cachorro, e não me arrependo, e foi quando eu decidi ir embora. Aí eu planejei a minha ida, eu não tinha dinheiro, larguei tudo, fuga. Foi fuga. Fuga da Achando casa. que não seria fácil uma situação dessa. Exatamente. Sair, né? E assim, eu não tinha recurso nenhum. Ele controlando tudo, né? Controlando Ele já criou um tudo. Nem o ambiente. dinheiro. Exatamente. Dinheiro, tudo. Era totalmente, eu sozinha. E a condição de eu ir embora era ir para um lugar que eu pudesse bancar, mas que eu também pudesse levar meu cachorro. Eu abri mão daquele cenário, entre aspas, o palácio, para ir lá. Aí eu consegui o porão, convenci o dono da casa. Eu me lembro que na época ele não suportava cachorro, o dono do porãozinho. Era R$80 o aluguel do porão naquela ocasião, me lembro bem do valor. E ele falou, eu não suporto cachorro. Aí eu fui para casa. Porão mesmo? Porão. Aqui, Porão, da casa. embaixo da casa. Ele tinha uma porta, tinha um basculhantezinho, porque ele fazia ali depósito, e tinha um vaso sanitário dentro e uma pia, que não era a pia do banheiro, mas também não era o tanque, não era a pia da cozinha. Era uma pia que era Era tudo. uma pia que era tudo. E aquele chão, e era o lugar que eu tinha condições para pagar naquela época. Eu não queria falar com a minha família naquele primeiro momento, preocupar. Minha mãe cuidava de 3 netos, minha irmã separada, morava com a minha mãe. E aí, esse senhor, eu cheguei em casa, muito angustiada, e escrevi, sabe, para Deus. Falar de fé um pouquinho, né? E escrevi, pedindo a Deus que se fosse para eu ir embora sem olhar para trás, que naquele dia, no dia seguinte, aquele senhor teria amolecido aquele coração. Foi exatamente assim, sabe? E que ele Ia aceitar o seu ia cachorro. aceitar o meu cachorro. Que era o seu companheiro. Né? Era o meu companheiro. Era o que salvou minha vida, o contrário, né? Exato. E eu fui novamente lá e, por incrível que pareça, o coração daquele Amoleceu. senhor estava amolecido e ele falou, já conheço você, pode vir para cá e tal. E eu fui escondida. E ele morava em cima. Morava esse em senhor. cima. E ele sabia do sigilo, que ele Sabia, que você sabia. ia ficar escondida. Escondida mesmo, literalmente escondida. Aí eu peguei meu cachorro, minhas roupas, um colchão, um colchonete e fui embora Fugiu. pro porão. Aonde que é? Que cidade? Petrópolis, no Rio de Janeiro. E é uma cidade Petrópolis. pequena que todo mundo se conhece. Né? 400 mil habitantes. Né? Não é tão pequena. Mas né? dá pra também alguém falar da vida do outro, daquela história. Mas né? nessa época, como eu não era ainda Silvana Coelho, que depois ficou famosinha e tal, era tranquilo. Ele era mais conhecido na cidade do que eu. Entendi. Então, no primeiro momento, eu precisei ter aquela medida de proteção, de distância, porque ele descobriu onde eu estava, ele me ameaçava. Aí eu abri mão de tudo, de imóvel, de bens, porque eu entendi que, de repente, seria isso. Aí assinei tudo, que eu costumo dizer que foi minha carta de alforria. Nossa, nem fale. Né? Não tem preço a liberdade. Não tem, não tem. E aí eu fui pro porão. No escritório eu tinha uma estrutura, eu tinha um fax, na época era fax, né? Tinha fax, nossa senhora, tô denunciando a idade. Tinha fax, tinha telefone, os anúncios eram todos feitos em função daquela comunicação ali. Celular estava chegando no Brasil, só pessoas com poder aquisitivo alto que tinha. Enfim, eu falei, como é que eu vou fazer para me comunicar com meus idosos? Continuar trabalhando. Continuar trabalhando, porque eu dependia da comunicação. Aí eu ia para a fila. Precisava ficar independente financeiramente para ter sua liberdade. Era, sabe a história do biscoito fresquinho, porque vende mais ou vende mais? Era bem isso. E eu falei, bom, eu tenho que dar um jeito. Aí eu ia para as filas do INSS, naquela época as pessoas não recebiam por banco, entregava papelzinho e dizia, mas continuava tendo um problema sério, comunicação.
Mas aí o camarada lá de cima, né? Meu amigo, não sei se eu já falei. Você continuou batendo um papo com ele. Íntima. Gente boa, a gente briga de vez em quando, tem DR. Xingo ele. Mas eu estava em casa um dia, lá no meu porão. Daqui a pouco tá lá o pessoal da telefonia, colocando um orelhão novo, todo bonitinho. Telefone público. De repente eu escuto uma sirene. Falei, que isso? Era um telefone que recebia a ligação. O orelhão. O orelhão, moderno, sabe? Falei, opa, a minha agência aqui. O que eu fiz? Peguei o número do orelhão. Eu meio que, assim, monopolisei. É da rua, mas era meu. Eu coloquei esse telefone, nem sabia se podia, né? Talvez hoje, com esses direitos de dados, não, sei lá. Aí eu coloquei, fiz o cartãozinho, eu não tinha computador, não tinha nada, eu ia numa menina lá, fazia impressão, eu distribuía com telefone, Silvana Turismo e Eventos, nessa época. Gente, eu nunca ouvi ninguém falar que fez uma coisa dessa. Pegou o telefone de um orelhão, colocou num cartão e era o seu escritório. E fez do seu próprio escritório. Isso é inédito pra mim. E ainda instalaram o orelhão na porta do Na porta, era só fazer assim, ó. Foi um aviso. Foi um aviso. Aí ele mandou um recado, eu falei, esse aqui. Anunciava em jornal, né? Mas aí daí eu pegava o seu cartãozinho. Aí tá lá meu telefone. Deixa eu ver, eu quero fazer uma viagem, né? Você lia no jornal, você lia no jornal. Aí eu ligava, aí tocava lá na sua porta. Aí eu colocava um horário, porque senão como é que eu ia viver, né? A hora que você tinha que ficar de plantão. A hora da agência era de 14 às 18 horas. 14 às 18. Era o horário da agência de turismo da Silvana. De manhã eu fazia outras coisas, fazia textura em parede de loja, inventava umas outras modas. Até que você precisava pagar o cartão e tudo. Tudo isso, exatamente. O aluguel do porão. O cartão era Xerox. Ah, tá. Não era um cartão durinho, bonitinho que a Beth falou, não, era Xerox. Podia ter trazido. Achei menina. Achei um. E você tem que guardar? Tem que guardar. Mas esse orelhão não deve existir mais, né? Ele não, mas ele tem uma réplica. Mas enfim. Você tem que ter um orelhão na sua casa, assim, tem que ter, não tem? Eu acho. Não é? Chique, porque né? ele foi muito importante. Um marco. Eu sei que aí você ligou pra mim. Aí eu liguei. Liga. Aí tocou lá. Aquela sirene? Era a sirene. Você ouvia de dentro do porão? Eu ouvi, mas aí a porta já estava aberta também, né? Eu não deixava ninguém atender. Tá doida? E eu estragar o meu negócio? Você pôs um sofazinho assim na porta? Quase. Praticamente você sentou na frente do orelhão. Sabe o que era? Era uma rede. Nossa. Tem foto. Era uma rede. Ficava ali de olho. Aí corria meu cachorrinho junto comigo, aí respirava. Ele até latia para te avisar, vai que você dormiu na rede. As pessoas, eu já tive briga com o vizinho, aí eu pegava, respirava, chique, né? Silvana Turismo e Eventos, boa tarde. Aí passava um caminhão do gás. O quê? Não, peraí um momentinho. Exatamente nisso. O celular não tem problema. Nessa época não. Né? Aí eu, Silvana Turismo e Eventos, boa tarde, saía vendendo e vendia meus pacotes e viajava, fazia só turismo emissivo nessa época, pacotes mesmo. Depois eu comecei a fazer receptivo. Mas essa história do Silvana Turismo e Eventos, boa tarde, e a causa do idoso me levou para uma outra coisa. Eu me apaixonei realmente pela causa. Comecei a ouvir muita história de pessoas que sofriam um outro tipo de solidão, um outro tipo de violência verbal de filhos, violência social, o tal do etarismo, que lá atrás era pior ainda, porque essas pessoas não tinham voz. Né? Não tinha naturalizado. Voz. Né? Exatamente. E aquilo, eu acho que a minha dor promoveu essa empatia assim de uma forma potencializou, porque eu realmente me identificava com eles. Eles não sabiam da minha história, ninguém sabia. Essa história só veio a público 22 anos depois. E eu comecei a fazer movimentos, criar fórum de discussão. Fui a primeira presidente do Conselho do Idoso. Lá da cidade de Petrópolis. Até que aí como eu era presidente do fórum de discussão, eu fui chamada para a CPI dos asilos, um escândalo que teve no Estado, por conta E eu fui chamada para representar, o fórum tinha uma comissão e tal, e aí eu tive projeção na mídia. Do porão para mídia. Exatamente, que não é hoje. Hoje é mais fácil você se comunicar, né? Naquela época era o jornal impresso, e aí começaram a me procurar. Eu apareci em Globo, apareci em SBT e jornal local. Começaram a me procurar para falar sobre a questão do idoso, e eu falando de violência do idoso, mas hoje, de forma muito
consciente, né? Assim, olhando de fora, eu acho que no fundo eu estava curando a minha dor. É verdade, né? Porque você falou, você se sentia representada de certa forma. De certa né? forma. Você entendia a dor deles. E eles me davam um colo absurdo. Você trabalha com esse público, sim. você sabe, era um colo, né? Uhum. E aí... Você tinha muita solidão nessa época? Você sentia isso ou a tua atividade fazia a você... atividade, a necessidade de sobreviver, a sobreviver. Eu era sozinha em casa. Tá. Eu vivia uma solidão absurda, casada. Ah, sim, na época que você era casada, você era muito mais só Muito mais. do que quando você estava no porão, só você e seu cachorro. Eu estava no palácio. Entendi. Estava no palácio, tinha paz, sabe? Dignidade, que é muito importante você resgatar. Aí eu fui resgatando outras coisas. E trabalhando com esse público, isso me deu essa projeção que acabou me levando para o rádio. A voz lá do Silvana Turismo e Eventos. Boa tarde. Boa tarde. Que fica quase, né? Fica sensual lá, né? Foi. Radialista. Aí, radialista, durante 22 anos, Uau. tive um programa de rádio, o perfil era de bem-estar, mas ele tinha essa proposta, sempre tinha um especialista, sempre tinha alguém do INSS falando aquelas siglas e a gente batendo neles porque o idoso chega lá e não entende nada. Médicos, assim, durante 22 anos, segunda a sexta, tinha esse programa que todo dia tinha um quadro voltado para a maturidade. Isso aí era o foco. E tinha outras coisas, obviamente. Tem muito idoso lá em Petrópolis? 14% da população, então é muita coisa. É bastante. É um percentual muito Acho que é uma alto. região, né, que chama, né? Só que aí eu comecei a trabalhar para 10 cidades. Ah, era a região toda. Porque um grupo de supermercados que trabalhava muito essa questão de causa social, me conheceram por conta dessa bagunça toda, né? E aí eles me contrataram, eu trabalhava em 10 cidades, eles estavam virando a bandeira do mercado, queria que o mercado fosse abraçado pela região. E aí eu comecei a fazer eventos dentro dessas cidades, voltada para esse público. Que legal. Evento sociocultural. E aí virou realmente a tua profissão, né? a minha profissão. Trabalhar então com você isso. chegou agora no auge com a sua profissão, já passou por tudo, né? O porão não está mais na Aí sua o porão vida. não está mais na minha vida. Eu tive Saiu uma do ascensão porão? financeira, saí do porão, Sozinha, ascensão Olha que coisa, sozinha. né? Esse porão tinha uma molinha ali, né? Que Eu gosto de falar da mola, porque às vezes as pessoas levam os temas, não que não seja pesado, você levar um murro no rosto, uma mulher levar um murro de um homem pesado, é uma coisa muito... É triste, Não, né? A violência financeira. Uma coisa simbólica, levar um murro. Não, a gente fala levar um tapa na murro cara. mesmo. Tapa na cara, mas, né? É murro mesmo. De verdade. Soco mesmo, de você cair para trás. E sem você entender por que está apanhando, sabe? E antes que alguém pense assim, a mulher de malandro que ficou 10 anos, não teve filho, por que não foi embora? Não é tão simples assim, né? Eu fui tudo menos mulher de malandro. Eu acho que eu apostava que era a última vez. Você fica tão envolvida em querer... Já não é mais amor, é falta de amor próprio, né? Que a pessoa passa. Mas você acreditava, no fundo, você tinha uma esperança, Tinha esperança. de que alguma coisa ia mudar. Eu acho que eu me casei para dar certo, eu não casei para dar errado, sabe? A palavrinha até que a morte separe estava muito dentro de mim. Sim. Mas foi esse ápice da violência que podia deixar uma marca eterna para você, que fez te levar então para esse lugar, né, que era meu palácio. Eu fiquei imaginando um ninho, porque pequenininho, assim, meio para baixo, assim, né? Escondidinho. E isso foi a mola né, que a Ju comentou, que te levou, então, para a sua carreira, que hoje é consolidada, então. Pois é, a vida me levou para uma outra esfera completamente diferente. Foi aí que chegou no seu ápice. Aí que eu cheguei a ser a Silvana Coelho, que é o meu sobrenome, mas eu não usava. Ah, de solteira. Mas eu também não usava o dele, não. Meu nome é Silvana Coelho Vieira. Na escola, a vida inteira foi Silvana Vieira. Casada, eu não era Silvana de ninguém, eu era Silvana, esposa do fulano. E que ficava escondidinha lá também, né? Você falou que vocês não interagiam. Eu era totalmente apagada. Assim, apagada. Então foi final feliz. Total. E assim, final feliz, e tem um outro detalhe, Beth. A questão do perdão, que também
fez a diferença na minha vida. As pessoas às vezes falam assim, mas eu não vou perdoar. Perdoar não significa que você vai voltar para aquela vida. Mas quando você perdoa, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E eu tive a chance. Ele hoje já não está mais aqui, ele faleceu, ele depois teve um outro câncer muito agressivo. Eu tive a chance de ter essa questão do perdão, sabe? E isso foi muito libertador para mim, na época também. Porque as pessoas, quando remoem... Por que a história não é pesada? Por que eu não falo de forma pesada? Porque teve esse perdão. Mas você, então, voltou a ter contato com ele? Tive tempos depois, ele já estava casado com outra pessoa, aí ele teve um câncer agressivo na cabeça. Ele depois virou, antes desse câncer, ele virou o maior fã da Silvana Coelho no rádio. Sério? De seguir, de cancelar. Todo mundo depois contava. No horário do meu programa, ele não tinha nenhum tipo... Ele tinha uma corretora muito grande. Ele cancelava qualquer reunião naquele horário. Que era para ouvir. Ele virou meio que... Virei um ídolo dele, assim, sabe? Um fã. Ele virou meu fã. Gente. Que coisa, né? E aí você voltou até quando você soube que ele estava doente? Não, aí tinha esse contato, assim. E quando eu soube que ele estava doente, ele me procurou, me pediu ajuda. E eu ajudei. Por mim, bem, né? Sabe? E ali eu entendi o até que a morte os separe. Eu cumpri o meu papel, de certa forma. E que isso era tão importante para mim. Você, né? Em algum momento isso foi importante, e acredito que tenha sido, porque depois eu entendi que foi realmente... Mas então você cuidou dele? Eu não fui morar com ele, eu tinha uma vida, inclusive eu tinha uma vida aqui em São Paulo, uma vida pessoal aqui em São Paulo, nessa época, profissional lá e pessoal aqui. Um crush aqui em São Paulo. Diga-se de passagem. Né? Você ia ficar só lá no rádio, né? Não. Namorei bastante nesse período todo, só não casei de novo. Isso é ótimo. Mas aí teve essa história e eu cuidei dele, foi algo que foi bom pra mim, sabe? Mas não no sentido de ser a boazinha. Agora eu sou a boazinha da história. Não se trata disso. Não se trata de perdão, não perdão. Se trata de que aquilo faz parte da tua história. É isso que tem pra hoje. Vamos viver o que tem pra hoje. E você se sentia bem fazendo isso? Me sentia. Me fez bem. Coração. Fiz de coração, total. Eu acho que é isso também, né? Total. Quando você faz... Total. Pensando que é muita história, muita coisa. Assim, 20, 30 anos, né, de história. E eu vi que você trouxe livro. Sim. Aí queria entender onde que olha, ainda bem que você é um boteco, né, menina? Então, tem os dois aqui, né? Ó. O primeiro, que é sozinho ou mal acompanhado. Ou sozinha. Dá pra ver na câmera, né? Ou mal acompanhada, você decide. Nossa, tudo a ver, né? Tapa na cara. Você ficou mal acompanhado um tempão, aí você viu que ficar sozinha no seu porãozinho. Só que esse livro tem histórias de várias pessoas. Tem a minha aí, muito tímida. Que me conta isso aqui, ó. É uma palavra, como é que chama? Jogo da velha. E aí o Matt tá dando com... Como é que é isso aqui? A ideia era a procura mesmo da questão de você se resolver. Independentemente de ter alguém na tua vida ou não. Entendeu? Sim, você se resolver com você mesmo. Sim. É muito amor mais próprio, a ver com o amor próprio. É bem isso. E aí esse livro que eu escrevi tem 14 histórias de outras mulheres que também se ressignificaram, deram a volta por cima. Mas todas a ver com violência, não? A maioria. Com violência, de outras maneiras, mas também. E por que eu escrevi esse livro? Primeiro porque eu já estava curada, e a minha mãe, que era a minha parceira, eu costumo dizer que nós temos pares. É verdade, às vezes, a história da sua mãe, né? Tem o par que é o marido, tem o par que é o irmão, tem o par que é o melhor amigo. O cachorro. Meu par era minha mãe, minha amiga, parceira de vida. Tanto que ela trabalhava comigo, quem me apresentou o movimento da geração prateada Porque foi aí ela. quando você se livrou do casamento que não era bom, você voltou a se relacionar com a sua mãe de maneira mais íntima. Aí ela me apresentou, porque ela já tinha me apresentado, porque ela estava no movimento da cinquentinha, recém-separada, namorando, beijando na boca. E aí ela me apresentou esse universo, né? Já que ela que te levou para os idosos? Foi ela que me levou. Porque ela estava no auge dos 50. Então teve uma intergeracionalidade aí, né? Teve, eu 26, ela de 50. Que bacana. Foi muito legal. E aí nós trabalhávamos juntas, ela começou a trabalhar comigo também. E quando ela adoeceu, ela
ela teve uma mielodisplasia, que é uma doença na medula que para de funcionar. É um câncer, mas não é leucemia, um pouquinho diferente. E ela precisava de transfusão. E isso foi um longo período até descobrir, foram 4 anos para descobrir, idas e vindas de hospitais, de dormir, eu ficar com ela. E como eu sempre gosto de ter o lado positivo das coisas, e não é o aproveitar de ser oportunista, é de ter a oportunidade. Eu ficava com ela no hospital, a pessoa mais importante da minha vida. Eu trabalhava o dia inteiro e ficava à noite com ela. Eu tinha que fazer daquilo ali o melhor momento, porque senão não seria justo eu fazer com que ela fosse um fardo para mim, sabe? E ela se sentia um fardo, né? Eu não tinha esse direito. E aí, enquanto ela dormia, eu escrevia. Não tinha internet no hospital. Foi daí que nasceu. Aí que nasceu. Aí eu comecei a escrever. Né? Não, nasceu esse primeiro, dentro do hospital também. Porque você não tinha escrito ainda. Você usou aquele momento para produzir. Só para escrever. As pessoas me contavam suas histórias. E aí, quando eu lancei, é que eu decidi fazer um vídeo e contar do porão. Eu não tinha, ninguém sabia. As pessoas não sabiam nem que eu era viúva. Tudo bem que viúva alegre, né? Mas ninguém sabia, entendeu? Ninguém sabia que eu era viúva. Que dirá que eu tinha vivido isso? Meus velhinhos? Não, mas como? A nossa menina. E aí veio. Só que aí esse vídeo viralizou, que eu fui parar em programas grandes de TV, por causa da história do porão, esse tema, né? Aí, mais uma vez, fui lá para as telinhas grandes falar disso, mas dessa questão do porão. E continuei, aí comecei a dar palestras sobre essa história de reinvenção, de empreendedorismo. E minha mãe doente, voltava, aí eu me apaixonei pelo universo de hospital. Sabe? Estou eu falando universo, gente, não é propaganda. Se apaixonou pelo universo do hospital. Tá, e mais uma coisa que eu não ouvi na vida. Pois é. O orelhão. Louca, né? Louca. Por quê? Minha mãe me levou pra balada. Minha mãe me levou pra balada, falou que depois de 50 você pode beijar na boca sim. Mas enfim, porque eu comecei a prestar atenção do quanto que quem é acompanhante, às vezes fica invisível. O acompanhante que acompanha mesmo, né? Aquele que tá junto ali, que só não toma o remédio. Ele fica invisível. O quanto que os profissionais, às vezes, porque trabalham em vários lugares para suprir aquele valor, estão sobrecarregados e aí não enxerga nem o paciente, que dirá o teu acompanhante. E eu sempre gostei de observar, comecei a observar aquilo, e aquilo começou a me incomodar, de certa maneira. E eu venho de hotelaria, lembra? Turismo? Vem dessa história. Tudo vem, né? Junto, né? Vão se conectando, né? Você pode fazer de tudo isso uma bela de uma limonada. Por isso que é importante a gente estar falando disso aqui, porque olha só, temas importantíssimos que a gente está falando, principalmente para a gente refletir na maturidade, que serve tanto para a nossa vida, para influenciar qualquer vida de pessoas que a gente gosta, seja na família, seja nos amigos. A gente está falando de violência dentro de casa. E que muitas vezes passa despercebido, as pessoas não sabem, o que às vezes as pessoas desconfiam, mas não sentem o direito de interferir. A gente está falando aqui de se reinventar, ter coragem de fugir desse tipo de cilada, situação, e sozinha ir para um lugar e fazer do limão uma limonada mesmo, né? De chegar e instituir uma infraestrutura com que tem, com orelhão, essa história super surreal. A gente está falando aqui de estar numa situação de cuidadora no hospital e transformar isso num momento de criatividade, escrever livros. Então, por favor, continua, Silveira, porque eu estou estarrecida. Agora é a hora da paixão pelo hospital, né? Essa paixão pelo hospital. Essa vai superar todas. Porque assim, aí o que acontecia? Eu também tinha lá já meus idosinhos dentro do hospital também, que lógico, já sendo apaixonada, eu acabava que ficava ali antenada naquilo tudo, conversando, às vezes uma comidinha para um remédio, meio que ficava dando assistência geral. Só que eu comecei a entender dessa invisibilidade e dessa solidão que do acompanhante, do cuidador, né?
que é, às vezes, a questão do seu cuidador sanduíche, que tem a família, Então, né? Que também é muito grave. A pessoa tem que isso. se dividir, né? Tem que se dividir. Tá lá no hospital, quer dar amor para aquele parente ou aquela pessoa Aí tem que tá cuidar lá. do marido, dos Não filhos, é? da vida, da carreira. Eu tinha um trabalho também. E aí aquilo começou a gritar dentro de mim. E eu falei, poxa, por que não também falar sobre humanização hospitalar, já que tem tantos técnicos da saúde que falam, mas com a percepção do familiar? Por que não levar esse tema de quem também? sentiu na pele, né? E aí eu meio que procurei uma pessoa na época e comentei. Ela era de uma sociedade de hotelaria hospitalar do Rio. Ela me conhecia. Falei, eu estou incomodada. Eu tenho a questão do idoso que grita, e tem a questão da humanização, e tem a questão da minha solidão no meio disso tudo que eu quero falar. Eu falei, Silvana, gostei. E ela me convidou para um simpósio de saúde. A única que não era da saúde era a maluca aqui. Isso aqui é porque a gente vai chegar no segundo livro. E só tinha, era uma faculdade de medicina, e só tinha pessoas da área da saúde que são muito rigorosos nesse sentido de que ninguém que não é da área não entra aqui. É um ambiente fechado. É fechado. Você sabe disso? Cartesiano, né? Bastante. Tudo quadradinho. Aí ela falou, eu quero que você faça o encerramento. Você já sobe nos palcos mesmo, fala para não sei quantas mil pessoas, porque eu trabalhava com um evento grande para os idosos, né? Falou, eu quero que você faça o encerramento. Eu falei, tô ferrada, esse pessoal vai tudo me engolir, esses médicos, esse administrador. Eu tô ferrada, tá bom. Eu falei, então confia em mim? Resumindo, né? Eu decidi chegar no palco, já que era para eu encerrar, fingindo que eu estava no lugar errado. Não tem uma performance. Nunca. Legal, né? Aí comecei a falar. Perdida, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aqui tem médico. Fui falando todos. Eu tinha anotado já quem estava, as profissões ali, os cargos, né? Tem isso, tem aquilo. E eu, sou nada disso. Nisso cai um telão a foto da minha mãe. Falei, não, eu estou no lugar certo. Porque meu familiar adoeceu. E agora quem sou eu? Eu fui falar sobre isso. Eu não tinha um livro, eu tinha esse. E aí eu comecei a falar do quanto que o cuidador, ele é o enfermeiro, ele é o manobrista, ele é o recepcionista, ele é o copeiro, ele é tudo. É tudo, o administrador, né? O gestor de tudo. Né? Não tem tempo para nada. Para cuidar de si próprio. E aí tem um momento que a única coisa que você quer é um abraço também. Aí fiz uma brincadeira. O primeiro momento foi meio que dando uma bronca neles todos, mas eu falei, tem que sair bem aqui, né? Aí coloquei uma música linda, falando sobre abraço, soltei uma dinâmica no ar, que eu não vou contar aqui, vai que a gente leva essa dinâmica lá para o universo. Vou contar aqui não. Opa! Sempre é bom. Opa! Sempre é bom. Abraço é bom, não é? Não é? E lá os médicos, acho que era aquele abraço meio duro, né? Mas a nossa mulherada abraça. Então, mas eu coloquei foi antes da pandemia, né? Coloquei todo mundo para abraçar. E eles abraçaram? Não tinha aqueles durinhos assim? Abraçar. Aquela... Tinha. Mas enfim, aí esse nome, que era o painel lá, todo mundo, você tem que escrever sobre isso. Ah, não tinha ainda o livro. Esse não tinha, só tinha palestra com esse nome. Meu familiar adoeceu. E agora quem sou eu? Porque na hora lá eu falo, não, eu estou no lugar certo. Daqui a pouco você pode escrever, o meu familiar faleceu, e agora quem sou eu? Porque eu conheço muitas mulheres, e isso a gente estuda, né, a maturidade, a longevidade, e a gente sabe quanto o cuidador familiar passa por isso. Você perde a utilidade. Na perda, né? São anos de dedicação como cuidador, e aí quando a pessoa falece, né, perde a identidade. Sim, e é verdade, é fato. Isso aconteceu comigo, por isso, passei por isso. Sua mãe não é mais viva. Não, ela morreu em janeiro de 2020, 2 meses antes da pandemia, que, por um lado, como nós tínhamos um acordo, teve um tratamento todo paliativo, legal. E o nosso acordo é ficarmos juntas, ela não queria ser entubada, ela queria estar consciente, ela queria estar comigo. Que bacana. Que bom. Se fosse na pandemia, né? Ela não poderia ficar comigo. Já pensou? Não. Entendeu? Você, às vezes nem quer, dependendo do... Exatamente. E aí, aí seria muito duro pra gente. Seria uma ironia do destino muito grande. Aí eu ia brigar com ele de novo, entendeu? Olha, Silvana, não sei se você se importa em falar a sua idade, mas com toda essa história aí,
né? Parece que você já chegou lá pelos 70, 80 anos. Não que você Eu fiz uns botox. Fez muita cirurgia. Muita cirurgia. Depois você passa o cartão pra Tudo. gente. Eu faço exercício com a Ju, ó, fazendo propaganda da Ju. Muita atividade. Ginástica feminina para encontrar os crushes. Então, né? tudo. Muita história mesmo. Eu quero saber o que você está fazendo agora. Então, completo dia 30 de março, no mês do Universo Mais, ó. E vamos comemorar lá. Vamos comemorar. Sim. Completo 55. Com muito orgulho da minha Mas idade. que vivência, né, em pouco tempo. História em tão pouco tempo. É. Silvana, me conta, então são 55 anos quase, né? Poderosa. Vou comemorar lá. Vai comemorar, tem que comemorar, porque você tem muita história, você merece, todas nós merecemos, né? Mas é uma vida rica, né? Uma vida rica de vivências, de histórias. Parabéns que você é uma mulher poderosa, né? Eu acho assim, não é qualquer um que enxerga no porão a mola, né? Que percebe no momento que tá tendo aquela maior violência, que é hora de sair, tem coragem de sair, né? E o que você está fazendo hoje? Conta para nós, agora a Silvana que já passou por tudo isso. Pois é. Quem é essa Silvana poderosa? Eu não sabia, mas de acordo com os meus amigos de longa data, eles sempre falaram que eu nasci para morar em São Paulo. E eu não sabia disso. Aí fui descobrir, né? Então eu moro aqui, completo 1 ano em abril. Legal. Que eu moro aqui em São Paulo. Tá gostando? Mano. Tô aqui, ó. Tô em casa. E assim, eu amo mesmo, sabe, São Paulo. Me identifico. Acho que aqui eu consigo essa pluralidade, sabe, essa oportunidade de você ser plural, de você trazer as coisas, estar aqui hoje, é fantástico, sabe? E hoje o que eu faço, que eu já estava fazendo antes da pandemia? Eu entendi num determinado momento que, embora eu amava trabalhar com evento, continuo, eventualmente, acontece às vezes, pontualmente me contratarem para fazer um evento voltado para a geração prateada, principalmente o baile, né, tudo. Legal. Mas eu entendi que com toda essa trajetória, eu precisava virar essa chave de outra forma. Então, o que eu faço hoje? Ao invés de eu trabalhar diretamente com esse público, eu capacito profissionais de atendimento do trade turístico, de atendimento da área da saúde, desde uma recepcionista de uma clínica, uma telefonista, como também do mercado varejista. Eu sensibilizo, eu prefiro até usar a palavra sensibilizar as pessoas para o atendimento ao longevo. Muito necessário. Muito necessário. Demanda. Muita demanda. Né? Essa virada de legal, adorei. Sabe? E eu amo. Então, estou aqui. Está no lugar certo. Lugar certo. Em São Paulo mesmo que rola tudo. Tem uma rede de shopping que me contratou, que eu estou fazendo. Que legal. Uma rede já aqui. Que bacana. Isso também pode depois, né, expandir para fora de São Paulo. Acho que São Paulo, para você plantar uma ideia e depois ir espalhando, é um ótimo é do lugar, porão né? para o mundo, esqueceu? Do porão pro mundo. É do porão para o mundo. Eu quero muito agradecer sua presença aqui, é muito inspiradora. Eu tenho certeza que muitas mulheres se identificaram. Eu me identifiquei em várias partes da sua trajetória. Tenho certeza que muitas mulheres se inspiraram. E quem sabe a gente traz, né, mais mulheres para se libertar, falar e inspirar mais outras mulheres, né? Com certeza. Esse é o objetivo aqui do nosso boteco. E um papo assim, né, descontraído. Terem coragem, né? Mas assim, apesar da gente bater papo descontraído, olha quanta informação valiosa, né? A Beth pontuou algumas coisas que a gente que trabalha com envelhecimento são fundamentais, né? Então, que você tem inspirado muitas mulheres, né? Com essa tua história de vida. E que essas mulheres, se quiserem, inclusive, queria falar para você que está assistindo, se você tem uma história bacana, uma história inspiradora, uma ideia ou algo que você queria muito que a gente trouxesse, entre em contato com a gente. Então, primeiro, sigam as nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Compartilhem o nosso papo, curtam, apertem lá os botõezinhos todos, né? Que mais que precisa fazer? Se cadastra no nosso site. Isso. E, gente, a gente tem aqui muita coisa para falar sobre o que estão fazendo para ajudar as mulheres
para se protegerem contra a violência. A gente sabe muito bem que o Brasil é recorde no feminicídio e a gente também tem muitas iniciativas que a gente quer contar para você, né, Ju? Sim, a gente tem um contato, Silvana, muito bacana. O pessoal tem é um projeto que chama Todas por Uma, é um aplicativo, foi desenvolvido por alguns meninos da periferia, então a história deles vem também, diferente de você, né? A gente até comentou, né, que a Silvana, ela sofreu a violência e tomou iniciativas. Esse aplicativo ele foi feito por jovens que vivenciaram e que tiveram a mesma empatia que você falou que você sentiu pelos idosos. Eles sentiram pelas mulheres que sentem violência e falaram o que a gente... talvez. Exatamente. O que a gente pode fazer por essas mulheres? E aí eles criaram esse aplicativo e o Universo Mais Festival, o Boteco Mais apoia essa iniciativa, porque a gente tem que falar disso e a gente tem que ajudar essas mulheres têm que se sentir livres para poder falar. E muitas vezes é o que você falou. Quantos anos você ficou casada e você não tinha como falar, como pedir ajuda, né? E esse aplicativo traz alternativas. Quero conhecer. A gente vai mostrar aqui para vocês, o Matheus, que é o embaixador, né? Ele vai contar para vocês essa história, né? Isso mesmo, estou muito feliz, obrigada pela audiência. O Boteco Mais vai voltar com muita história boa para contar, igual da Silvana. Obrigada, posso Silvana. deixar meu Instagram? Lógico! Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Lógico que perguntam. Silvana Coelho Oficial, é bem fácil. É underline, não é tudo junto? Tudo junto. Silvana Coelho Oficial. Quem Sigam quiser. lá, E aí gente. pode comprar o livrinho, né? Pode também. Esse livrinho, gente, a gente ganhou. Tá? É, Tem pra ficar aqui. dedicatória. E o nosso cenário, toda vez que a gente tiver convidado, que trouxer livro, essas coisas, vai ficar aqui. Então a gente vai ter essas histórias guardadas com a gente no nosso cenário. Colcha que a gente de vai ter retalhos. muito. Exato, vai ser uma colcha de retalhos. Vem com a gente, Vem com a quero gente. saber a história de vocês. Podem vir que a gente tem que compartilhar mesmo e se tornar cada vez mais forte nessa comunidade Universo Mais Festival. Tá chegando. E quem está cadastrado nas nossas redes, quem recebe nossas informações, vai estar sempre por dentro das novidades que a gente vem trazer para vocês. Então, não deixem de seguir, de curtir, de compartilhar, tá bom? Vamos dar um abraço? Opa, um abraço, né? Muito bom. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Matheus e eu sou o CEO do Todas por Uma, o principal aplicativo no Brasil de combate à violência contra a mulher. Mas você deve estar se perguntando por que um menino tem um papel tão importante hoje na sociedade. Mas antes, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Quando criança, eu presenciei a violência doméstica dentro de casa. Algo dentro de mim já dizia que aquelas atitudes não eram certas. Mas quando você é criança, são muitos porquês que não são respondidos. Por que sua mãe só chora escondido? Por que seu pai briga tanto com ela? Então, eu já sabia que eu não queria ser mais um agressor, mas sim um homem que poderia salvar a sua mãe e outras mulheres. E eu digo, a minha maior dor se transformou em minha maior vitória. Que eu Todas por Uma, que eu tenho a única missão, que é salvar vidas e conectar o mundo de uma forma diferente, através da vida, a esperança e junto com as empresas. Pois o Todas por Uma é totalmente gratuito. As pessoas não pagam nada. E no momento que você entra no aplicativo, eu vou explicar como ele funciona. Cai uma propaganda. Eu te pergunto, já imaginou um dia que uma propaganda poderia salvar uma vida? E para a mulher enviar o pedido de socorro, ela não aperta nenhum botão. Ela simplesmente balança o celular. E o aplicativo simula que ela está fazendo compras. Mas na verdade ela está enviando o pedido de socorro para os anjos cadastrados, que são as pessoas de confiança ao seu redor. Mãe, pai, amigo, amiga, que vai ter em mãos sua localização em tempo real, mesmo se ela esteja em movimento ou parada. O Todas por Uma hoje é indicado na medida protetiva das mulheres que são atendidas na Casa da Mulher Brasileira, na Delegacia da Mulher do Estado de São Paulo. O aplicativo traz mais funções, algumas delas que as mulheres podem mapear os lugares mais perigosos do Brasil. É um mapa de calor da violência contra a mulher em tempo real, seja das vias terrestres e nos transportes públicos. Pois eu quero mostrar o que a mulher passa no seu dia a dia, infelizmente e felizmente, pois a missão do Todas por Uma que eu digo é que o aplicativo não exista mais, que chegue o fim da violência. Mas antes, a gente vai criar diversos dispositivos e funcionalidades novas dentro do aplicativo. E eu convido você para ser um anjo e salvar a pessoa que você mais ama.